E eu acho que é uma outra situação que vocês batem muito nessa tecla, inclusive vem sinalizando para o mercado de uma maneira muito mais clara do que, digamos assim, alguns anos atrás. Então, essa percepção de confiança que o investidor tem está, pelo menos no meu entendimento, melhorando, né, com guidances cada vez mais assertivos, inclusive mais detalhados em termos de o que vocês esperam, se estão dividindo mais com o mercado, quais são as expectativas que vocês estão olhando internamente. E do lado de custo sempre foi uma coisa que o investidor, principalmente o institucional, também olhava bastante para justificar, às vezes... beleza, eu entendi a diversificação, mas o custo também está muito alto, então às vezes o cara ficava um pouco de fora do case justamente por essa parte. E por outro lado, acho que teve ali uma dinâmica interessante ao longo do ano e um processo que vocês vêm trabalhando de baixar o custo total da companhia e chegaram no final do ano atingindo dentro do guidance. Então, se você pudesse falar um pouco desse lado também, como vocês vêm sinalizando melhor para o mercado essa questão para fazer essa parte educacional mesmo, de a diversificação tem esse lado, a gente tem o custo aqui para conseguir compor esse portfólio, mas a gente vem entregando dentro daquilo que a gente enxerga que é o nível que a companhia consegue operar. Então, acho que seria legal também você explorar esse ponto. Perfeito. Assim, um outro ponto que eu queria abordar é a questão da estrutura de custo. Eu acho que isso tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? Então, acho que a parte boa também, né, a gente trabalhou aqui ao longo do podcast sobre as questões da diversificação e tal. E isso vem com, digamos assim, com algumas dores, né? Uma delas é o próprio CAPEX e o crescimento, seja ele orgânico ou inorgânico, para você conseguir montar esse nicho de possibilidades, né, e diversificação de vendas, a ponto de segurar a companhia mesmo numa situação economicamente instável. Por outro lado, na hora que a gente olha custo, a gente tem uma estrutura de custo que, de certa forma, ela é mais robusta do que uma empresa não integrada e não verticalizada nesse sentido. E eu acho que é uma outra situação que vocês batem muito nessa tecla, inclusive vem sinalizando para o mercado de uma maneira muito mais clara do que, digamos assim, alguns anos atrás. Então, essa percepção de confiança que o investidor tem está, pelo menos no meu entendimento, melhorando, né, com guidances cada vez mais assertivos, inclusive mais detalhados em termos de o que vocês esperam, se estão dividindo mais com o mercado, quais são as expectativas que vocês estão olhando internamente. E do lado de custo sempre foi uma coisa que o investidor, principalmente o institucional, também olhava bastante para justificar, às vezes... beleza, eu entendi a diversificação, mas o custo também está muito alto, então às vezes o cara ficava um pouco de fora do case justamente por essa parte. E por outro lado, acho que teve ali uma dinâmica interessante ao longo do ano e um processo que vocês vêm trabalhando de baixar o custo total da companhia e chegaram no final do ano atingindo dentro do guidance. Então, se você pudesse falar um pouco desse lado também, como vocês vêm sinalizando melhor para o mercado essa questão para fazer essa parte educacional mesmo, de a diversificação tem esse lado, a gente tem o custo aqui para conseguir compor esse portfólio, mas a gente vem entregando dentro daquilo que a gente enxerga que é o nível que a companhia consegue operar. Então, acho que seria legal também você explorar esse ponto. Perfeito, Igor. Acho que assim, você tocou num ponto bastante importante também, porque nós escutamos bastante o feedback, né, dos nossos investidores, dos nossos analistas. Eu imagino justamente por isso que eu falei. A gente está muito aberto a isso, né? É importante o pessoal ouvir. Exato. E como assim, a Klabin, ela é um ativo único, né, aqui na Bolsa. Não existe um player que seja diversificado aqui no Brasil como nós somos, né? A gente tem aí alguns players que têm alguns dos nossos produtos, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também, mas assim, o nosso posicionamento aqui na Bolsa, ele é único, né? Então, às vezes a gente entende que não fica tão clara essa dinâmica, e nós ouvimos bastante esse feedback. Eu acho que tudo que foi construído nessa linha foi justamente uma resposta a isso, né? Mas assim, acho que de uma maneira, como a gente olha isso internamente, assim, ao mesmo tempo em que nós víamos de um ciclo de investimento muito forte, né, e a companhia
entrou, vamos dizer assim, nesse momento de entre-safra, o foco grande que a companhia tem dado nessa gestão de custos, né? Não que antes não existisse, sempre existiu, mas no fim do dia a companhia estava crescendo e o momento era outro. Então agora esse virou o foco central na busca de eficiências e é algo que a companhia vem trabalhando fortemente nos últimos anos. E da mesma forma se compromete, né, através dessas projeções, a continuar fazendo. Então, às vezes o que é mais complicado de acompanhar, assim, movimentos sazonais e tudo isso acaba sendo um pouco mais complexo até entre a própria base de custos. Então, na nossa visão, esse guidance de custo caixa total é o resultado final que nós perseguimos internamente, né? Então, quando nós estamos fazendo a gestão na companhia, nós olhamos esse indicador fortemente e, assim, nós mudamos um pouco essa dinâmica, como você disse, há 1 ou 2 anos, se eu não me engano, e desses 2 anos a gente vem entregando esse guidance de uma forma consistente, né? Então a gente sinaliza para o mercado uma projeção, internamente a gente tem uma disciplina muito grande de controle de custos que faz com que a gente entregue esses resultados. Acho que da mesma forma o CAPEX, né, inclusive antes do projeto Caetê, ele era ainda maior, porque nós tínhamos uma compra de madeira que era maior, inclusive um dos benefícios do projeto... Dependência de terceiros. Exato, um dos objetivos do projeto Caetê. O primeiro era assegurar a madeira pro Puma 2, né, para o nosso projeto lá da MP 27 e 28, mas a gente não tendo as áreas do Caetê, a gente comprava muito mais madeira de terceiros e esse CAPEX se reduziu ao longo do tempo também. Então existe, não só por esse item específico, né, mas de novo, na linha final ali do CAPEX, que é um investimento total, uma diligência da companhia bastante importante. Então, por que não deixar isso público para o mercado se é a forma que a gente se gerencia internamente, né? Então, também fizemos um guidance aí com relação a esse CAPEX e cumprimos esse guidance ao longo de 2024 e repactuamos o guidance para 2025. Então, nosso compromisso com esse continua, né? Seja internamente, seja externamente, buscando essas eficiências, seja na disciplina de custos, seja na disciplina dos investimentos. Ótimo.